Eu não sei por que eu estou contando isso agora. 20 anos se passaram. 20 anos e eu nunca disse uma palavra, nem para a Marisa, minha esposa, nem para a minha filha, a Júlia. Elas viram a mudança em mim, viram o homem que voltou para casa naquele dia, mas elas nunca souberam o porquê. Elas nunca souberam daquela noite. A gente acha que sabe o que é estar perdido. A gente acha que conhece o escuro. Eu era caminhoneiro. 25 anos de estrada. Eu conhecia cada curva, cada buraco, cada posto de gasolina fuleiro entre São Paulo e o interior da Bahia. O caminhão era minha vida. Era meu refúgio. E naquela época estava sendo a minha tumba. Eu estava quebrado. E não só de dinheiro, embora o banco estivesse ligando todo dia. Eu estava quebrado por dentro. O tipo de quebra que o dinheiro não conserta. A Marisa e eu, a gente não se falava mais, a gente só gritava. A Júlia, minha filha, estava com 8 anos e já estava se acostumando a ver o pai só pela tela do celular. E eu estava fugindo. Eu pegava mais carga do que eu aguentava, dirigia mais horas do que era permitido, tudo para não ter que voltar para casa. Tudo para não ter que encarar o silêncio. Eu preferia o ronco do motor. O cheiro de diesel e café requentado era o perfume da minha covardia. Naquela noite, a chuva começou mansa. Eu estava na BR-116, numa daquelas serras que parecem que não acabam nunca. A escuridão era total, do tipo que engole os faróis. Eu tinha brigado com a Marisa pelo telefone 1 hora antes. Ela disse que eu estava me tornando um fantasma. Ela estava certa. Eu desliguei na cara dela. Eu estava com raiva. Raiva do mundo, raiva dela, mas principalmente raiva de mim mesmo. Então o céu se abriu. Não era chuva, era um dilúvio. Era como se Deus tivesse virado um balde infinito sobre o mundo. Os limpadores de para-brisa na velocidade máxima não faziam cócegas. O vento uivava não como um assobio, mas como um grito de animal ferido. O caminhão, um gigante de 18 rodas, balançava como um barco de papel. O rádio, que estava tocando uma música sertaneja qualquer, virou estática pura. E então silêncio. O painel piscou. O GPS morreu. Eu estava sozinho. Completamente sozinho, no meio do nada, com uma carga de eletrônicos que valia mais do que a minha casa e a água subindo na pista. Eu deveria ter parado. Todo caminhoneiro sabe, na dúvida pare. Mas eu estava com raiva, e a raiva me fez estúpido. Eu continuei, forçando a máquina, xingando a chuva, xingando a vida. Eu não vou parar. Eu gritava para o nada. Eu não vou parar. Eu vi um desvio, uma placa antiga de madeira quase ilegível, Estrada Velha da Serra. Eu sabia que era uma má ideia. Era uma rota abandonada que não usavam há 30 anos. Mas o meu GPS interno, o meu instinto, estava tão quebrado quanto o aparelho no painel. Pensei que seria um atalho. Pensei que me tiraria da estrada principal, que já estava virando um rio. 20 minutos naquela trilha de lama. E eu sabia que tinha cometido o pior erro da minha vida. As árvores se fechavam sobre o caminhão como garras. A lama era um chiclete grosso e eu sentia os pneus patinando, o motor gritando em protesto. E então, o caminhão parou. Ele simplesmente morreu. O motor engasgou, tossiu uma fumaça preta e se calou. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que a tempestade. Era só o som da chuva batendo no metal e o vento uivando. Eu bati no volante. Gritei até minha garganta doer. Eu estava atolado, sem sinal de celular numa estrada que não existia mais, no meio da pior tempestade da década. Eu estava acabado. Eu encostei a cabeça no volante e pela primeira vez em 10 anos, eu chorei. Chorei como criança. Chorei pela minha teimosia, pela minha arrogância, pela minha vida vazia. Foi quando eu o vi. No meio do meu desespero, os faróis ainda ligados iluminavam uns 20 metros de lama à frente. E no limite da luz havia um vulto. Parado. Imóvel. Eu gelei. Quem em sã consciência estaria ali? No meio do nada, àquela hora, naquela chuva. Meu primeiro pensamento foi: é um assalto. Vão levar a carga. Vão me matar. Eu me encolhi na cabine, apaguei os faróis, prendi a respiração. Mas o vulto não se moveu. Ele não estava se escondendo, ele estava
Apenas parado. A curiosidade, ou talvez a estupidez, foi maior que o medo. Eu acendi os faros altos. Ele estava de costas para mim. Um homem, encharcado, usando um casaco de lã puído, que devia estar pesando uns 30 quilos de tanta água. Ele tinha uma bengala longa, daquelas de madeira rústica, fincada na lama ao lado dele. Ele não se moveu. Eu buzinei. Nada. Eu abri a janela 1 centímetro. O vento e a chuva invadiram a cabine. Ei, eu gritei. O que você quer? Saia daí. O homem se virou. Devagar. Ele era velho. Devia ter uns 70 anos, com uma barba branca, longa, colada no rosto pela chuva. Mas não foi isso que me chocou. Foram os olhos. Eles eram brancos, leitosa, cegos. Ele não estava me olhando. Ele estava olhando através de mim. Ele levantou a mão, não como quem pede carona, mas como quem saúda um velho amigo. E então ele sorriu. Eu não sei o que me deu. Eu que não parava para ninguém. Eu que estava com medo de ser assaltado. Eu que estava no fundo do poço. Eu destravei a porta. O que mais eu podia perder? Entre, eu gritei. Entre logo, antes que um raio acerte nós dois. Ele levou uma eternidade para chegar. Ele tateou o caminho com a bengala sentindo a lama. Cada passo era calculado. Ele não parecia com medo da tempestade. Ele parecia em casa. Ele abriu a porta do passageiro. O vento quase a arrancou da dobradiça. Ele entrou e, com uma agilidade que desmentia sua idade, sentou-se. A cabine se encheu instantaneamente com o cheiro de chuva, de lã molhada e de terra. Um cheiro de floresta, de folhas apodrecidas. Fechei a janela. O silêncio voltou, agora preenchido pela respiração calma dele e pela minha que estava acelerada. Ele ficou quieto, de frente, as mãos apoiadas na bengala entre os joelhos. A água escorria do seu rosto. Obrigado, ele disse. A voz era como cascalho, mais suave. O senhor está com problemas no motor. O alternador está cantando. Eu fiquei olhando para ele. Como você sabe? Ele virou o rosto para mim, e aqueles olhos leitosos pareceram me perfurar. Eu escuto. O motor falhou 3 vezes antes de morrer. Não foi a lama, foi a eletricidade. A chuva, ela encontra o caminho. Eu estava pasmo. Quem é você? O que diabos você estava fazendo lá fora? Eu me chamo Anselmo, ele disse, como se estivesse se apresentando num domingo de sol. Eu estava caminhando. A tempestade me pegou. Caminhando? Aqui? Você é louco? Esta estrada não leva a lugar nenhum. E você é cego. Anselmo sorriu de novo, um sorriso triste. É verdade. Eu não enxergo, mas louco, talvez. E o senhor? O que o senhor faz aqui? Pelo barulho do seu coração, o senhor está com mais medo do que eu. Eu não tinha resposta. Ele estava certo. Eu estava apavorado. Meu caminhão atolou. Morreu, eu disse, me sentindo um idiota. Eu sei, disse Anselmo. Vamos dar um jeito. Dar um jeito? Olhe lá fora, é o fim do mundo, vamos morrer aqui. A ponte da rodovia principal já deve ter ido embora. A ponte de metal, sim, ele concordou calmo. Ela sempre foi barulhenta, nunca gostou de água. Mas a ponte de pedra, a ponte do avô, ela ainda está lá. Ela aguenta. Ponte de pedra? Que ponte de pedra? Fica a uns 5 quilômetros daqui. É o único caminho para sair desta serra com essa chuva. Eu ri. Uma risada seca, de pânico. 5 quilômetros? A pé, na lama, e o caminhão, e você não enxerga. O senhor tem olhos, disse Anselmo simplesmente. E eu tenho o caminho. Ligue o caminhão, ele vai pegar. Eu já disse, ele morreu. Tente de novo, insistiu Anselmo. Mas tente com calma. Dê 3 voltas na chave, devagar, para esquentar a bobina. Na 4ª, dê a partida. Era loucura. Mas o que eu tinha a perder? Eu fiz o que ele disse. 1. A luz do painel piscou. 2. Um zumbido fraco. 3. O zumbido ficou mais forte. 4. O motor explodiu em vida, tossindo, engasgando, mas vivo. Eu olhei para o velho cego. Ele estava com a cabeça encostada no vidro, como se ouvisse uma música. Ele está vivo, eu murmurei.
Ele nunca esteve morto, respondeu Anselmo. Estava apenas assustado, como o senhor. Agora, engate a reduzida. Precisamos sair desse atoleiro. Não vai sair. A lama é muito funda. Saia do caminhão, ele ordenou, de repente firme. O quê? Saia, e traga o macaco e as correntes, e esvazie um pouco o pneu dianteiro esquerdo. Ele está cheio demais, não está agarrando. Eu não sei por que eu obedeci. Saí na chuva. A água estava gelada. O vento quase me derrubou. Fiz o que ele mandou. Coloquei as correntes, usei o macaco para levantar um pouco a tração, murchou o pneu. Levei 20 minutos. Quando voltei para a cabine, eu era um bloco de gelo, tremendo. Anselmo não tinha se movido. Agora, ele disse. Vá devagar. Sinta o caminhão querer ir. Não force. Acelere quando eu disser já. Eu engatei. O caminhão patinou. Calmas, ele disse. Espere. Eu ouvia a lama, o motor, o vento. Já! Ele gritou. Eu pisei. O caminhão deu um solavanco, as correntes agarraram, e com um som horrível de sucção, o gigante saiu da lama. Eu não conseguia acreditar. Eu estava dirigindo. Para onde? Eu perguntei, a voz trêmula. Siga o cheiro, disse Anselmo. Cheiro? Eu só sinto cheiro de lama e medo. Não, ele disse, e pela primeira vez ele parecia animado. Sinta. O cheiro de pinho. Está vindo da direita. Tem uma entrada ali, onde o cheiro ficar mais forte. Eu estava dirigindo um caminhão de 40 toneladas, numa tempestade apocalíptica, numa estrada fantasma, seguindo as narinas de um andarilho cego. E pela primeira vez naquela noite, eu não me senti completamente sozinho. Aqui, ele disse, apontando para uma parede de mato. Aqui, é um muro de árvore. Eu vou bater. Vire. A estrada está escondida, mas está aí. Eu fechei os olhos e virei. Os galhos arranharam a lateral do caminhão como unhas, e então estávamos nela. Uma trilha estreita, de pedra. A ponte de pedra, eu sussurrei. Ainda não, disse Anselmo. Estamos apenas no começo do caminho. Dirigimos por talvez 1 hora. Pareceram 100 anos. O caminho era traiçoeiro. Anselmo era meu GPS. Ele não usava mapas. Ele usava os sentidos. Devagar, ele dizia. A água está correndo mais rápido à esquerda. O barranco deve ter cedido. Mantenha à direita, perto das pedras. Eu mantinha. Pare, ele disse do nada. Eu friei. O que foi? Escute. Eu desliguei o motor. Só ouvia a chuva. Não, ele disse, abrindo a janela e colocando a cabeça para fora na tempestade. A árvore está cantando. Cantando? Está estalando. Vai cair. E como se ele fosse um maestro, 1 segundo depois, um estrondo que fez o caminhão tremer. Um pinheiro gigante, que devia ter 100 anos, caiu exatamente onde estaríamos se eu não tivesse parado. Caiu na nossa frente, bloqueando o caminho. Eu comecei a rir. De novo. O riso do desespero. Pronto. Acabou. Estamos presos. Anselmo ficou em silêncio por um longo tempo. Ele parecia estar triste. Não acabou, ele disse, mas vai dar mais trabalho. O senhor tem um facão aí. Passamos as 2 horas seguintes naquela chuva. Ele, cego, me guiava. Corte aqui. Não. Mais para baixo. Sinta a fibra da madeira. Aí. Agora puxe. Nós cortamos galhos. Usamos as correntes do caminhão para arrastar o tronco o suficiente para criar uma passagem. Eu estava exausto. Meus braços doíam. Minhas mãos sangravam. Mas Anselmo, ele estava trabalhando como se estivesse podando um jardim. Ele não reclamava do frio. Ele não tropeçava. Ele se movia naquela escuridão lamacenta, melhor do que eu, que tinha meus olhos. Finalmente, abrimos uma passagem. Estreita. Vai arranhar o caminhão, eu disse derrotado olhando para a lataria. O caminhão é metal, Jonas, ele disse. E foi a primeira vez que ele usou meu nome. Eu nem lembrava de ter dito meu nome a ele. Metal pode ser consertado. Almas são mais difíceis. Eu entrei no caminhão, passei. Os galhos arranharam a pintura. O som foi como um grito. Mas nós passamos. Continuamos. E enquanto dirigíamos,
Eu precisei perguntar. Anselmo, quem é você? De verdade. Você morava aqui? Ele demorou a responder. A chuva tinha diminuído um pouco, virado um tamborilar constante. Eu nasci aqui, ele disse a voz distante, nestas montanhas. Meu pai era madeireiro, o pai dele também. Eu conhecia cada árvore, cada pedra. Eu via tudo. Eu via o voo do gavião antes dele mergulhar. Eu via o peixe no fundo do rio. Ele fez uma pausa. E então, eu parei de ver. O que aconteceu? Eu perguntei baixinho. Eu era como o senhor, Jonas, arrogante. Achava que conhecia tudo. Um dia eu estava cortando uma árvore, uma grande, a mais antiga da serra. Meu pai disse para não cortar. Disse que era a árvore-mãe. Eu ri dele. Eu queria o dinheiro. Eu estava com pressa. Como o senhor. Ele tocou o rosto perto dos olhos cegos. A árvore caiu do jeito errado. Um galho me acertou. Quando acordei, no hospital, tudo estava escuro. E nunca mais clareou. Meu Deus, Anselmo, eu sinto muito. Não sinta, ele disse firme. Eu senti. Eu senti por 10 anos. Eu perdi meu trabalho. Perdi minha esposa. Ela não aguentou viver com um homem cego e amargo. Eu me tornei o que o senhor vê. Um andarilho. Um peso. Eu odiava o mundo porque ele me tirou a luz. Ele se virou para mim, e mesmo sem ver, parecia que ele estava lendo a minha alma. Até que um dia, Jonas, eu percebi uma coisa. O mundo não me tirou a luz. Ele apenas me tirou a visão. Eu estava tão ocupado lamentando o que eu não podia ver que eu não conseguia escutar. Eu não conseguia sentir. Eu não conseguia cheirar. Eu voltei para cá, para a floresta que me cegou. Eu andei por estas trilhas, tropeçando, caindo, me arranhando, e eu comecei a escutar. Eu escutei o vento. Eu escutei a água correndo debaixo da terra. Eu aprendi a sentir a diferença de calor entre uma pedra e uma folha. Eu aprendi que o cheiro do pinho significa norte e o cheiro de musgo significa água perto. Eu perdi meus olhos, Jonas, e só então eu comecei a enxergar. Eu fiquei em silêncio. As palavras dele batiam em mim com mais força do que a tempestade. Eu estava dirigindo olhando pelo retrovisor da minha vida. Eu estava tão focado no dinheiro que eu não tinha, na mulher que eu estava perdendo, na filha que eu não estava vendo crescer, que eu estava cego. Cego com 2 olhos perfeitos. A tempestade, Cuneu disse. O senhor não tem medo dela. A tempestade é honesta, disse Anselmo. Ela faz barulho. Ela avisa. O perigo real, Jonas, é a tempestade que a gente carrega por dentro. A silenciosa. A que corrói a gente sem que ninguém perceba. Eu dirigi. A lama deu lugar à pedra. E então eu vi. A ponte, eu disse, a voz embargada. Era ela. Uma ponte de pedra antiga, coberta de musgo, que parecia saída de um conto de fadas. E embaixo dela, um rio furioso, marrom, que levava troncos inteiros. A ponte de metal da rodovia principal já era história, mas a ponte do avô, ela estava lá, firme. Atravessei devagar. O caminhão mal cabia. Quando chegamos ao outro lado, estávamos em asfalto. Um asfalto velho, mas era asfalto. A estrada velha se encontrava com uma rodovia estadual menor, a uns 50 quilômetros da minha casa. A chuva parou, como se alguém tivesse fechado a torneira. E no leste o céu começou a ficar roxo. O amanhecer. Eu parei o caminhão no acostamento. O motor roncava suavemente. Eu olhei para o meu lado. O painel destruído, a pintura arranhada, o paralama amassado. E olhei para Anselmo. Ele estava dormindo, ou meditando. Eu não aguentei, eu desabei. Encostei a cabeça no volante e chorei. Mas não era o choro de desespero de antes. Era um choro de alívio, um choro de vergonha, um choro de gratidão. Anselmo colocou a mão no meu ombro. Uma mão áspera, calosa, mas quente. Está tudo bem, Jonas. O senhor chegou. Eu dirigi até a primeira cidadezinha. O sol já estava saindo. O mundo parecia lavado. As cores eram mais vivas. O ar estava mais limpo. Parei em frente a uma pequena capela na praça da cidade. Eu fico aqui, disse Anselmo. Aqui eu te levo. Onde você mora? Ele sorriu.
Eu moro por aí, mas o padre daqui faz um café bom. Eu procurei no bolso. Dinheiro. Eu tinha que dar dinheiro a ele. Peguei um bolo de notas, tudo o que eu tinha. Anselmo, eu não sei como agradecer. Pegue isso. Por tudo. Ele não esticou a mão. O senhor não me deve nada, Jonas. Mas eu quero... Você salvou minha vida. Você salvou meu caminhão. Anselmo virou o rosto para mim. Eu não salvei sua vida, Jonas. Eu apenas mostrei um caminho na floresta. Quem vai salvar sua vida é o Senhor. Ele abriu a porta. Espere, eu disse. Eu nunca mais vou te ver, não é? Ele parou metade para fora. O senhor não precisa me ver, Jonas. O senhor só precisa enxergar. Ele bateu a porta e, com a ajuda da sua bengala, caminhou em direção à capela, o sol da manhã fazendo sua silhueta brilhar. Eu fiquei parado, olhando ele ir. Eu não voltei para a estrada, eu não liguei para o dono da carga. Eu peguei o celular, que agora tinha sinal, e eu liguei para casa. Marisa atendeu no primeiro toque, a voz cheia de sono e raiva. O quê? Eu te amo, eu disse. Silêncio do outro lado. Jonas, você bebeu? Não, eu te amo. E eu estou voltando para casa, de verdade. Eu estou voltando. Eu dirigi as últimas 2 horas, como se estivesse flutuando. Eu não liguei o rádio. Eu ouvi o mundo. Quando cheguei em casa, pulei do caminhão. A Marisa estava na porta, de pijama, o rosto marcado de preocupação e confusão. Minha filha Júlia estava atrás dela, segurando um ursinho. Eu não disse nada. Eu corri e abracei as duas. Abracei com tanta força que elas reclamaram. E eu chorei. Ali, na varanda de casa, com cheiro de diesel, lama e chuva, eu nunca contei a elas sobre o Anselmo. Como eu poderia? Como eu explicaria que um andarilho cego me ensinou a ver? Que ele me guiou por uma estrada fantasma e me tirou de uma tempestade que não era só de água? Eu vendi o caminhão 1 semana depois. Arrumei um emprego na cidade, na oficina mecânica do meu cunhado. Eu conserto caminhões agora. Eu não dirijo mais. Eu estou em casa todo dia às 6. Eu vejo minha filha crescer. Eu converso com a minha esposa. Às vezes, quando chove muito forte, eu vou para a varanda e fico olhando. E eu sinto o cheiro de pinho. Eu não sei se o Anselmo era real. Talvez ele fosse um anjo. Talvez ele fosse só um velho cego e louco que deu sorte. Ou talvez ele tenha sido a minha consciência, o meu instinto, que tomou forma para me salvar de mim mesmo. Naquela noite, eu dei carona para um andarilho cego na madrugada. Mas a verdade é que foi ele quem me deu carona. Ele me guiou para fora da tempestade de chuva, sim. Mas, mais importante, ele me guiou para fora da tempestade que eu carregava dentro do peito. E ele me mostrou o caminho de volta para casa. Você já se sentiu assim? Cego, mesmo com os olhos abertos? Perdido na sua própria vida, incapaz de ver o caminho bem na sua frente? Se essa história te tocou, se ela falou com o seu coração, se inscreva no canal e compartilhe. Porque talvez alguém que você ama esteja dirigindo no escuro agora, precisando que alguém ou alguma coisa lhe mostre a luz.